Oi pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje sobre mediana. É um termo estatístico que auxilia a média aritmética a informar quem estiver analisando esses dados sobre as características dessas informações. Vocês vão perceber nos exemplos que eu vou fazer aqui com vocês que às vezes a média pode enganar quem estiver trabalhando com ela. Então a mediana é um conceito bem importante e além da mediana eu vou tratar também sobre a moda, que é bem fácil de memorizar, e eu espero que vocês gostem, que vocês aproveitem o vídeo. Então pega papel, caneta e vamos estudar. Em estatística, nós temos as chamadas medidas de tendência central. Elas analisam os dados em torno dos termos ou do termo central de um conjunto de dados numéricos, tá? Nos vídeos que estão aqui em cima, eu falei sobre média aritmética e média aritmética ponderada. E aí, para introduzir o nosso tema, eu trouxe uma tabelinha aqui que recapitula a ideia de média e vai realçar a necessidade de uma análise mais precisa das informações. Se eu quiser calcular a média de 3 produtos de papelaria, lápis, estojo de caderno, que custam esses preços que estão aqui, eu irei somar esses 3 valores e dividir por 3, que é a quantidade de valores. E aí eu terei a média de preço desses produtos. E aí, realizando aqui a operação, eu faço 1 mais 5 mais 30 e divido por 3. Só que 36 dividido por 3 é, na verdade, 12. Então, eu estaria dizendo que os produtos custaram, em média, R$12. Observa que essa informação ela é um pouco estranha, porque tanto o lápis como o estojo custam bem menos do que R$12 e eu poderia trazer aí uma conclusão equivocada sobre o preço desses produtos. É interessante que você tenha um recurso que dê para você uma informação sobre o perfil desses dados, né? Porque existem listas em que você tem dados concentrados em torno de valores mais baratos ou valores mais caros, ou até mesmo você tem uma lista de preços em que apenas 1 ou 2 produtos são mais caros do que os outros, ou mais baratos. Para isso, existe o conceito de mediana, que é o que a gente vai falar agora. Nós também temos a moda, mas aí no exemplo em que eu tratar do cálculo da moda, eu vou explicar, é um pouco mais simples, e aí eu complemento nos exercícios seguintes. Aí eu trouxe aqui 4 exemplos para que a gente exercite a ideia de termo central de uma lista de dados. Na letra A, eu coloquei uma lista de dados que possui 5 termos. Então, quem seria o termo central dessa lista? O termo central é aquele valor que separa a lista em 2 partes com a mesma quantidade de valores. Como eu tenho 5 termos, observa que o meu terceiro termo divide essa lista em 2 valores antes dele e 2 valores após ele. Ele está exatamente no centro, tá bom? Esse é o termo central. O termo central é a mediana, tá bom? Só que nesse caso, para que a gente denomine esse termo de mediana, a lista tem que estar ordenada, tá certo? Do menor para o maior. Como é o caso na letra A e também em todas as letras seguintes, a gente vai dizer que esse termo central é a minha mediana, tá certo? Então, é muito importante que os termos estejam devidamente ordenados e que você verifique que esse termo divide a lista em exatamente 2 partes. Na letra B, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 termos. 7 termos. Observa também que a minha lista está organizada, né, ordenada do menor para o maior. Então, neste caso, visualmente falando, este número 15, o segundo número 15 que aparece, divide essa lista em 2 partes, onde a primeira parte tem 3 dados e após esse termo, eu também tenho 3 dados. Então,
eu digo que a minha mediana é o número 15, tá bom? Só que, se você observar a letra C, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 termos nessa lista. Então, eu tenho uma quantidade par de termos, tá bom? Qual é a ideia? No caso de uma lista com um número par de termos, eu vou pegar os dois termos centrais e farei a média aritmética desses termos. Nesse caso, é o número 2 e o número 3. Por quê? Porque antes e depois eu tenho a mesma quantidade de dados. E aí eu teria que fazer a média. Nesse caso, 2 mais 3 dividido por 2. Como 2 mais 3 é 5, e 5 dividido por 2 é 2,5, eu considero que a mediana da minha lista é 2,5. Lembrando que essa média aqui é a média aritmética desses dois termos, tá bom? Eu vou até tirar essa barrinha, tirar essa expressão aqui, para não confundir, tá? Eu faço a média aritmética desses dois termos e o resultado é a minha mediana do meu conjunto de dados. Do mesmo modo, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 termos nessa lista aqui, da letra D. E o que é que eu farei? Mesmo procedimento. Eu vou localizar os termos centrais, tá bom? E farei a média aritmética. Então, 128 mais 132 dividido por 2. Se você fizer aqui, ó, fazer aqui rapidinho. Eu terei 260 dividido por 2, que será igual a 130. 130 é a mediana desse meu conjunto de dados da letra D. Eu vou fazer mais dois exemplos para dizer aqui a relação geral que me dá a mediana para uma quantidade N de dados de uma lista de informações numéricas. Eu trouxe aqui também um exemplo de uma empresa que possui uma quantidade de funcionários e eu listei aqui algumas dessas funções e os seus salários de forma fictícia. Nessa empresa, eu tenho 36 funcionários, onde 8 deles exercem a função de serviços gerais e o salário é de R$ 1.100. Temos 20 técnicos, cujo salário de cada um é R$ 2.500, 5 contadores com salário de R$ 3.000 e 3 gestores com salário de R$ 15.000. Eu selecionei algumas dessas funções. E aí, a gente vai fazer uma comparação com a média, a mediana e a moda nesse caso. Para facilitar e para o vídeo não ficar tão longo, eu coloquei aqui já o cálculo da média do salário desses funcionários, tá? É uma média aritmética ponderada e eu vou obter que a média é R$ 3.300. Observe também que eu tive cuidado de listar os salários na ordem crescente, do menor para o maior. Então, qual seria a mediana desses salários? Então, quando eu tenho uma tabela assim, eu geralmente penso da seguinte forma. Eu tenho um número par de termos dessa lista. Por quê? Por que eu estou fazendo aqui na quantidade de funcionários? Porque você vai imaginar que eu estou listando todos esses salários numa lista bem grande, como da folhinha anterior. Aí, perceba que numa quantidade muito grande de dados, fica um pouco complicado você listar um a um. Então, você verifica a frequência e lista ele em ordem crescente. E aí, eu resumi nessa tabela, tá bom? Então, eu teria 8 salários de 1.100, 20 salários de 2.500, 5 salários de 3.000 e 3 salários de 15.000. Numa lista bem grande, você imagina. Como a quantidade de salários é par, ou seja, eu teria 36 salários nessa lista, eu teria que pegar os termos centrais. Então, qual seria a ideia? A ideia seria pegar essa quantidade e dividir por 2. Se eu dividir 36 por 2, eu terei 18. Então, se eu tenho uma lista com 36 termos, os termos centrais serão os termos 18
19. Então, você vai verificar, vai imaginar na sua mente o 18º salário e o 19º salário. Aí você imagina, poxa, mas é difícil pensar assim. Então, como é que eu faria? É simples. Olha aqui para a tabela. Eu tenho 8 salários de 1.100, 20 salários de 2.500, tá certo? Os 8 primeiros salários serão 1.100. E o 18º salário é o meu termo mediano, junto com o 19º salário. Então, eu vou representar assim, o 18º salário e o 19º salário. O 18º salário estará aqui, porque eu tenho 8 e 8 mais 20 dá 28. Então, tanto o 18º salário como o 19º salário da lista estarão nessa quantidade aqui, ó, de técnicos. Então, imagine 1.100, 1.100, 1.100, 1.100, 8 vezes. Aí depois, 2.500, 2.500, 2.500, 20 vezes e por aí vai. Então, o 18º salário e o 19º salário serão ambos 2.500, porque eles vão estar dentro dessa sequência de 20 salários aqui. Então, a minha mediana, na verdade, é a média aritmética do 18º salário da lista, que vai ser 2.500, e do 19º salário, que também será 2.500, tá bom? Então, o que é que vai acontecer? Eu farei a média aritmética desses dois salários. Bom, 2.500 mais 2.500 é 5.000, dividido por 2, que na verdade é 2.500, tá certo? Compare a média com a mediana. A média pode nos enganar. Ela pode dar a entender que o salário médio dos funcionários dessa empresa é maior do que de fato é. Por quê? Porque eu tenho uma quantidade muito grande de técnicos e de funcionários de serviços gerais. Mas a média, ela aumenta porque eu tenho 3 pessoas que ganham muito mais que as outras funções. Então, a mediana, ela me dá um tom de realidade na minha lista de dados, tá certo? Então, é importante fazer a análise tanto da média como da mediana. Por quê? Porque se a média estiver próxima da minha mediana, isso vai significar que a minha lista de dados tem números que estão, digamos que, próximos entre si. Mas quando essa diferença é relativamente grande, isso significa que existe uma disparidade entre o valor desses dados, como acontece aqui. Já a moda, pessoal, quando você vê moda, você lembra de algo que é tendência, algo que possivelmente todas as pessoas vão usar ou vão querer usar. E em estatística é a mesma coisa. A moda seria o dado que aparece com a maior frequência. E nesse caso, a minha moda seria R$ 2.500, porque ela aparece 20 vezes na minha lista, ou, se você quiser pensar dessa forma, ela vai aparecer aqui em maior quantidade na minha tabela, tá bom? Então, a moda aqui nesse caso seria R$ 2.500, tá? Eu vou fazer um último exemplo, que eu acho importante fazer vários exemplos, pois esse tema pode confundir um pouco e vocês vão perceber que vai ficar mais claro. Eu trouxe aqui uma lista simulando o boletim de uma pessoa do ensino médio, tá? E a nota de cada disciplina por ordem crescente, da menor nota para a maior nota. Você pode observar que em Química e Matemática, esse aluno não foi tão bem, ou essa aluna não foi tão bem. E, calculando a média, para simplificar aqui eu já escrevi, eu calculo a média e observo que ela foi uma média de 7,54. Observo o seguinte, eu tenho 12 disciplinas. Como 12 é um número par, eu teria que pegar os dois termos centrais e calcular a média aritmética. Bom, se eu pegar 16 e dividir por 2, eu vou ter 6. Então, basta pegar o 6 e o próximo número, o próximo termo dessa sequência de notas. Então, o sexto e o sétimo termos são os termos centrais dessa lista de notas.
Então, a mediana será a nota 8 mais a nota 8,5, que ele tirou em História e Geografia, dividido por 2. Bom, 8 mais 8,5 é igual a 16,5, dividido por 2. E aí, se eu fizer a divisão, eu terei 8,25. E o que é que a gente observa? A gente observa que a mediana é maior do que a minha média. O que é que isso significa? Significa que as menores notas acabaram alterando a minha média, tá? Eu tenho muitas notas altas aqui e tenho 2 notas ali que ficaram em 3,5, 4, tenho alguns 6,5. E por conta dessas notas menores, a minha média ficou um pouco menor. Mas quando eu observo a mediana, eu percebo que os termos centrais estão aí em torno de 8,25. Os termos centrais já são bem altos. E essa lista de notas tem notas bem altas. Poderia ter acontecido o contrário. Eu poderia ter tido uma média razoável e uma mediana menor. Mas eu acho que vocês já compreenderam o que eu quis dizer. E no caso da moda, aqui acontece uma coisa interessante. 3 notas 6,5, 3 notas 8,5 e 3 notas 10. E aí, o que acontece? Quem é que vai ser a moda nesse caso? Gente, nesse caso, os 3 valores vão se comportar como moda. Então, eu terei 6,5, terei a moda 8,5, terei a moda 10. Tá certo? Então, gente, fica de olho aí nessas informações que são bem importantes. E eu vou formalizar aqui a ideia de mediana para a gente encerrar. Se eu fosse escrever matematicamente a ideia de mediana, eu diria o seguinte, que se um conjunto de valores possui n termos ordenados, ou seja, nesse caso do menor para o maior, a mediana ela é definida por essa relação. Ela vai ser o termo central se o n for ímpar, ou seja, eu pego o número de termos, somo com 1 e divido por 2. Por exemplo, se eu tiver 17 termos, o termo central será o termo 17 mais 1 sobre 2. Bom, 17 mais 1 é 18 e 18 sobre 2 é 9. Ou seja, o 9º termo será o termo central. Basta colocar o número de termos aqui, somar com 1 e dividir por 2 e você vai achar a posição do termo central, ok? E se o n for par, você vai pegar o número de termos e vai dividir por 2 e aí você vai ter o primeiro termo central. E o outro termo central é só você escolher o próximo que você calculou. Então, por exemplo, se eu tenho 128 termos, os meus termos centrais serão, vamos lá, 128 sobre 2, que será 64. Então, eu terei o termo 64 e o termo 65, né? Basta somar um aqui. E aí, eu faço a média aritmética do termo 64 e do termo 65 e eu obtenho a mediana. Cuidado, porque aqui eu estou tratando da posição do termo, tá bom? Se você tiver dificuldade em entender essa coisa de posição, eu recomendo que você assista um vídeo que está aqui em cima sobre progressões aritméticas. E lá você vai ter um outro tema que vai trazer informações sobre posição de termos de sequência. Então, se você tiver um pouco enferrujado aí nessa parte, você pode consultar esse vídeo, tá bom, gente? Vídeo longo, mas com muitos exemplos e eu espero que vocês aproveitem bastante e exercitem aí. Até mais!